Bom, galera, vamos testar hoje um novo formato de vídeo de React, tá? Eu vou estar fazendo aqui com vocês um React de um cara que é bem famoso aqui na internet, que é o nome dele, na verdade o nome dele eu não sei, né? Mas o canal dele é chamado de Jovem Tranquilão. Ele é um desenvolvedor Java que já trabalhou para fora várias vezes aí. Eu vou fazer um React do vídeo dele vendo sobre exatamente o que que ele está falando, né, da questão de trabalho e tal, quanto que ganha no trabalho, como que é a vida. Tem um vídeo dele falando sobre se ele ficou rico ou não com programação, trabalhando como programador Java. Vamos ver isso aqui, eu vou compartilhar aqui minha tela. Aí, galera, agora sim, vou ficar olhando para esse lado aqui, porque eu tô vendo aqui a Fala outra aí, meus tela. jovens, como é que vocês estão? Tranquilões? Galera, hoje eu vou fazer esse vídeo aqui sobre um tema aí, né? Questão, eu fiquei rico com programação. Meio que filosofar e refletir um pouco aqui sobre esse tema, tá certo? Bom, a primeira parte é do dinheiro que eu já fiz na minha vida aí, mais de 98, 99% foi com programação. Os outros 1, 2% foi um monte de aventura aí que eu já fiz na vida. Já tentei fazer um monte de coisa, né? Mas o segundo ponto é que eu não me considero rico, tá ligado? Por quê? Porque eu acho que o rico ele precisa de três coisas, né? A primeira coisa é uma renda alta, assim, não comparativamente falando, né? Acho que isso aqui é uma questão curiosa também. Não é porque você está num país de renda baixa que se você tiver com uma renda acima da média, você pode se considerar rico. Eu não. É, cara, hoje em dia, para você se considerar uma pessoa rica, você precisa ter, na verdade, um padrão de vida acima da média. Hoje a média salarial das pessoas aqui no Brasil é R$ 1.600, né? Às vezes até menos que um salário mínimo, mas não quer dizer que se você ganha 2, 3 mil reais, você é uma pessoa rica. Não tem como você viver direito com 2, 3 mil reais hoje aqui no Brasil. Então, o que ele está falando faz muito sentido, cara. O que ele está falando é o seguinte: apesar de você ter, às vezes, uma renda acima da média, as pessoas que estão nessa média, elas ganham muito pouco. Então, aqui no Brasil, não tem como você viver com um salário assim. Você se considerar rico, na verdade, é algo que, cara, depende muito de onde você vive, como você vive, qual é o seu custo de vida. Se o seu custo de vida é alto, e você tem grana para bancar isso, eu consideraria já uma pessoa rica, mas vamos ver o que ele tem a dizer. Não acredito nisso, né? Eu até fiz um post recentemente, eu acho que para pessoas se considerar rico, precisaria de uma renda de pelo menos 50 mil reais. Eu tô longe disso aí, tá ligado? Seria 10 mil dólares ali, mais ou menos, né? Segundo ponto, que eu acho que é o pior para mim, o que mais depõe contra mim, que fato de eu acreditar e saber que eu não sou rico, é a questão do patrimônio, tá ligado? Porque você pode ter uma renda alta, acima da média que seja, mas você precisa ter um patrimônio também. E isso aí eu acho que é o pior ponto da minha vida, que eu não tenho patrimônio nenhum, muito pelo contrário. Galera, isso aí é um outro ponto importantíssimo. Não adianta você ter, que nem ele falou ali, um salário de R$ 50.000 por mês, você gasta 40, pô, e o seu patrimônio, entendeu? Se você acabar com essa renda do dia para a noite, como que você vai viver? Quanto tempo você vai conseguir se sustentar só com essa renda, entendeu? É, essa semana eu vi um vídeo que você ganha, na verdade, que é 1% do seu patrimônio geral. Então, digamos, o patrimônio é se você tem casa, carro, apartamento, ações, coisas desse tipo que você tem dinheiro investido, isso representa o patrimônio. Então, quanto mais patrimônio você tem, a representatividade do retorno disso é o quanto você seria rico, porque, por exemplo, se você tiver um trabalho que te dê um salário, se você perder esse salário, acabou, entendeu? Ou seja, você está dependente de estar sempre trabalhando para ter um retorno. Você não tem renda passiva nenhuma. Então, nesse caso aí, eu concordo muito com ele. A questão do patrimônio, cara. Quanto mais rico você é, mais patrimônio você tem que ter para fazer esse dinheiro girar por você, entendeu? Eu tenho dívida. Se eu fosse uma empresa, eu estaria ali com o patrimônio líquido negativo, tá ligado? Porque eu tenho muita, muita dívida mesmo e patrimônio que é bom, tem nada.
Tem porra nenhuma, né? É igual aquela piada lá dos Quixeramobim, né, mano? Só aquele tipo de pessoa que veio do nada, que hoje não tem porra nenhuma também. É mais ou menos resumindo por aí, né? E o terceiro ponto seria ali o estilo de vida, né? Eu acho que esse é o que eu tô melhor, né? Ali seria. Você pode falar padrão de vida, qualidade de vida, estilo de vida, mais ou menos esse conceito, né? Que seria ali como é o seu dia, né? Por exemplo, na época que eu trabalhava presencial, como eu ia até o trabalho, né? Eu ia de carro, tá certo? Então, é uma coisa mais, assim, confortável do que outras formas, né? Agora, por exemplo, eu moro numa casa, assim, bacaninha, legal, né? Num condomínio bonito, numa cidade bonita. Pô, eu vi a casa desse cara já, mano. Tem piscina, tem tudo. Então é um patrimônio que eu não sei onde é que ele mora, mas é uma casa legal, assim, dá pra ver que ele vive bem relacionado a isso, porque a casa realmente é legal. E eu acho que é alugada, né, nesse caso, como ele falou que ele não tem patrimônio, mas vamos ver. E tal. Então, esses lados, né, eu consigo, quando eu faço viagens, eu fico em hotéis bacanas, né, bem melhores do que eu ficava uns anos atrás aí, quando eu era mais minimalista, também vou falar. Pô, o cara é carismático pra caramba, né, mano? Apesar de ele tá todo bagunçado aqui, dá pra ver que é o Dev, né? Esse aqui, ó, esse cara aqui é o perfil do Dev raizão mesmo, não tá nem aí pra aparência. Tá de regatona, gravando no carro. E o cabelo nem se fala, mas o cara tem muito carisma, mano, dá pra ver de cara. Um pouco disso, né? Então eu acho que assim, desses três pilares, o estilo de vida é o que eu tô melhor, né? E o patrimônio é o que eu tô pior, tô negativo, tô devendo aí até as cuecas, igual o pessoal fala, né? E a questão da renda eu tô ali mais ou menos, né? Tô, assim, comparativamente com a realidade brasileira, eu acho que eu tô ganhando bem, mas assim, comparativamente com um rico, eu sou um mendigo, tá ligado? É mais ou menos essa relação aí, né? E pra gente começar aqui, né, a questão da origem, né? Eu acho que isso também é um fator importante, porque conforme a sua visão do que é a riqueza e do que é a pobreza e tal, isso muda muito de acordo com o local de onde você vem, né? Então, assim, de onde que eu vim, né? Eu vim de uma família que meu pai, ele era, a minha avó no caso, né, mãe do meu pai, ela era neta de escravo, né? Uma mistura ali. Tinha alguns antepassados meus que foram de fato escravizados, né? E depois libertos e tal, mesclado com índios, né? Então tem essa. Galera, isso aí é uma coisa bem interessante também, né? A questão de você, da onde que você veio. Eu me lembro que quando eu era menor, assim, na cidade onde eu nasci, a gente não tinha shopping, não tinha nada assim, nada especial, sabe? Que definia isso como uma cidade grande, era uma cidade pequena, assim. Então, quando você tinha uma percepção que aquilo ali era a sua realidade. Porém, quando a gente ia para um lugar que é onde que eu moro hoje, que é a 100 quilômetros lá da cidade que eu nasci, tipo, aqui já tinha um shopping, tá ligado? Apesar de ser um shopping extremamente pequeno, nossa, quando você ia viajar, você via aquilo e pensava, nossa, cara, isso aqui é um deslumbre que você tem com algo novo e você vê. Só que naquele momento é um deslumbre, tá ligado? Só que com o passar do tempo que você tá morando aqui, você não vê assim, nossa, virar algo automático. Aí você parece que tá sempre tendo que aumentar. Então, quando você vem de uma cidade pequena, o seu padrão já é relativamente curto, já é baixo, assim, relacionado à perspectiva de vida. A miscigenação aí lá na minha avó, né? Minha avó, ela tem essas origens no sangue aí. E meu avô, por parte de pai, ele é aqui em São Vou pular Paulo, essa eu sou parte. de Minas Gerais, e aí o meu avô paterno, ele veio lutar essa guerra aqui, aí acabou a guerra e ele voltou. Meu pai ali nos primeiros anos de vida, ele morava na. Isso, meu pai, ele é muito velho também, assim, para os padrões, né? Eu tenho 35 anos. Meu pai, se hoje estivesse vivo, teria 85 anos, que é uma idade de avô, né? Então, assim, ele vem dessa origem muito simples, né? E aí ele conseguiu muita coisa na vida considerando o ponto de partida dele, né? Porque ele trabalhava assim na roça, ali nos anos 40, anos 50. Meu pai trabalhava e cuidava da família, né? Que tem mais duas tias, né? Por parte de pai, tinha a minha avó na época, que era viva, ela Aqui ele construiu. tá falando Então sobre ele a meu pai família dele. viu crescer esse patrimônio para ter uma casa própria, tá ligado? Essa foi a grande conquista do meu pai, né? E depois de aposentado, meu pai ainda fez um esforço hercúleo ali, tinha um barranco no fundo da nossa casa, ele cavou aquilo lá com um carrinho de mão, né? Põe a terra no carro de mão e tirava, fez um buraco assim, depois ele construiu, né? O que seria um puxadinho, só que grande, em grande escala, né? Um puxadão, vamos dizer assim.
E basicamente você veja que meu pai ele teve essa ascensão assim de patrimônio, né? Ele conseguiu fazer bastante coisa, mas ele, quando ele faleceu, ele não, de fato, não era uma pessoa rica, muito pelo contrário, né? Uma pessoa ali, classe média, e sendo bastante bondoso, né? E o que que meu pai influenciou na minha visão de mundo que faz eu viver da maneira como eu vivo hoje, né? Porque meu pai foi uma pessoa que trabalhou dos 6 anos de idade até os 72, tá certo? Ele, até o dia, em questão de Caramba. 12 horas, meu pai estava vivo, estava bem, estava saudável, ele teve um AVC e ficou inválido. Foi tipo isso, e aí ele viveu mais alguns anos de cama, né? E aí isso acendeu uma luz assim na minha cabeça que eu falei, velho, olha só, eu nessa época eu já estava velho, né? Eu devia ter ali meus 25 anos, mais ou menos, por aí nessa faixa, né? E meu pai teve uma vida inteira de trabalho, construiu alguma coisa, mas o meu pai era aquela pessoa que você chamava ele para viajar e falava: não, não posso, que eu tenho que guardar dinheiro para poder pôr o piso no puxadinho, tá ligado? Ah, vamos pra praia esse final de semana? Não, não posso, que eu tenho que pintar um. Cara, isso é foda, velho. Porque a vida inteira o cara tá em torno do trabalho justamente por não ter esse patrimônio. Tu não tem uma renda passiva, aí você fica, cara, a vida inteira dependente daquela porra. Você nunca pode largar aquilo ali, porque senão você quebra. Você não tem dinheiro pra se alimentar se você largar isso aí. É isso que ele tá falando em relação a patrimônio, então, nesse caso. Um negócio, tem que trocar o piso da sala. Então meu pai ele nunca aproveitava assim as coisas da vida, né? Ele estava sempre, vamos dizer Sempre, assim, sempre investindo nessas trabalhando. coisas de construir, de fazer coisas nesse sentido, né? Vamos dizer mais de crescimento. E meu pai, ele trabalhou a vida inteira e no final da vida dele, o que ele teve por recompensa, né, por essa vida de trabalho, foi ficar 8 anos acamado, tá ligado? Quando eu vi aquilo, foi uma coisa que me chocou muito, né? Que eu sempre pensei, eu acho que todo filho pensa em seguir os passos do pai, né? E assim, minha mãe sempre do lar, sempre ajudando também, né? Teve esse lado também da minha mãe. Mas especificamente essa parte do meu pai, eu vi que eu seguia mais ou menos o caminho dele, né? Que eu nunca pensei em me aposentar, essas coisas assim de ter uma aposentadoria, ficar sem trabalhar, pensar, não, eu vou agora trabalho que eu gosto, eu vou trabalhar até o dia que eu morrer, tá ligado? E aí eu vi que, mano, de repente você não vai trabalhar até o dia que você morrer, tá ligado? Você pode ficar inválido, você pode ter um problema assim, né? E isso foi uma coisa que abriu. Cara, você quer trabalhar até o dia que você morrer, mano? Que viagem, isso aqui não. Tipo, eu acho, na minha visão, né? Eu quero trabalhar um período na minha vida, eu quero trabalhar bastante, mas eu não quero trabalhar minha vida inteira, entendeu? Na mesma coisa. Eu gosto do que eu faço e tal, mas eu já penso assim, de você trabalhar um curto período em alta intensidade, que te dê um retorno bom para você ter um patrimônio legal e daí você ficar colhendo os frutos desse patrimônio, cara, de viver tipo de dividendos, seja alguma coisa assim, para daí você conseguir usufruir mais da vida. E aí você, a partir desse momento, você consegue ganhar uma liberdade que você não tinha antes, entendeu? Porque enquanto você não tem isso, você fica preso ao que tem, entendeu? Ao que está disponível. Você é vou dar um exemplo aqui, se você é um desenvolvedor, você está trabalhando numa empresa, mas você não gosta dessa empresa. Se não tem outro trabalho que você possa seguir, você vai ficar preso ali porque você está dependente do dinheiro. Então, tipo, se você parar de trabalhar, você não tem nem com o que se alimentar, entendeu? É isso que ele tá falando. Muito a minha mente, pensar que, mano, você vai trabalhar a sua vida inteira e aí na hora que você tiver velho, que seria a hora que você vai Tá esperar para usufruindo. desfrutar, né? Em algum momento meu pai achava que ele ia parar de trabalhar também, mas ele nunca parava. E aí esse dia pode não chegar, tá ligado? É uma coisa assim simples, né? Meio óbvia, mas que só ficou claro para mim naquele momento, né? Assim, depois que isso aconteceu com meu pai aí. E aí eu pensei, mano, eu também acho que pode acontecer isso aí comigo, tá ligado? A gente sempre pensa que não vai acontecer com a gente, né? Que a gente vai conseguir estar saudável e viver bem e trabalhar até o fim da vida. Cara, por mais que a gente esteja saudável e consiga viver até o fim da vida, sempre tem fatores que existem que não tem como se saber, entendeu? Tem fatores externos aí que não tem como controlar, então isso aí não tem como. Mas quando isso acontece com uma pessoa próxima, né? No meu caso aconteceu com meu pai, eu percebi que o futuro, na realidade, ele vai ser pior, né? Meio que a visão que eu tenho hoje, claro, é o seguinte, né? O futuro, ele é uma faca de dois legumes. Se você for para o futuro tempo suficiente,
ele vai estar ruim, porque você vai morrer. Esse que é o ponto, tá certo? Você pensar no longo prazo, se você extrapolar isso para um longo prazo muito longo, você estará morto. Então, pensar no longo prazo, de certa forma, é um grande risco, né? Não é nem só aquele risco de você investir, sei lá, vir um bandido te sequestrar e roubar e pegar tudo que você investiu, o governo tomar tudo, confiscar, que nem fizeram lá nos anos 90, né? Sei lá, vir uma inflação, vir uma crise, né? Imagina o cara que juntou dinheiro pra caramba, velho, pra ele se aposentar ali na fevereiro pra março ali de 2020, o cara veio juntando Aí o, dinheiro e tal, na o cara morre disso. O hora que cara ele ia morre usufruir do disso. negócio, a bolsa caiu pela metade. Então, se o cara tava esperando ganhar, sei lá, 10 mil de renda passiva, ele ia ter 5. Esperava ganhar 5, ele ia ter 2,5, né? E não tinha Eu, mais tempo ali, né? Porque a gente faz esses estudos, né? Eu estudei também essa questão de educação financeira, acho que como todo mundo, né? Aqui no Brasil, esse foi um tema que esteve muito em voga nos últimos anos. E eles sempre falam ali que, no prazo de 5, 10 anos, você não perde, né? O patrimônio. Claro que você pode, uma hora, tirar esse dinheiro da renda variável, pôr na fixo. renda fixa, e você pode fazer uma série de coisas assim, mas sempre existe esse risco, né? E eu acho que essa que é a grande questão que me faz viver da forma como eu vivo hoje, né? Porque eu penso que o futuro, de certa forma, pode ser que o mundo esteja melhor, tenhamos tecnologias melhores e tudo mais, mas eu, como indivíduo que vou desfrutar daqueles valores ali, eu estarei pior, tá certo? No longo prazo, provavelmente a gente vai estar doente, vai estar inválido, vai estar. E cara, e você aposta, tipo assim, eu concordo muito com ele, cara, porque você apostar em algo que não, tipo, não é certo, tá ligado? Porque ele tá falando aqui é se você ficar imaginando, por exemplo, vai ter uma tecnologia, vai ter alguma coisa que talvez você não vai precisar de gerar tanta renda como hoje, como é a forma que o sistema, como um geral, é hoje. Isso é bem difícil de você prever, assim, não tem algo certo que vai dizer quando que isso vai acontecer, então não adianta botar fichas nisso, né? Tá com uma série de problemas, né? Às vezes a família que a gente gosta já vai estar todo mundo ter passado dessa para uma melhor. Então a gente meio que, se a gente parar para pensar dessa forma, né, sobre o futuro, fica claro que a única chance que a gente tem de aproveitar alguma coisinha é agora, né? E também tem essa questão da imprevisibilidade, né? Que a gente vive esses tempos muito dinâmicos, né? Então, pô, hoje eu tô trabalhando, tô empregado, tô ganhando bem e tal. Daqui a 6 meses, um ano, dois, vem uma tecnologia aí que nem veio o chat GPT da vida aí, e minha área vai ser disruptada. Então, o meu trabalho não vai servir mais pra porra nenhuma, tá ligado? E aí eu vou fazer o que da vida, né? Então, essas coisas, elas criam meio que essa urgência em mim, né? É isso o que eu sinto que, mano, a hora é agora, velho. Se eu não aproveitar agora, depois não vai dar tempo, mano. Não vai ter como, né? Eu meio que me considero e eu olho pro passado e olho pro presente, né? Vejo especialmente os últimos anos aí, eu acho que eu cheguei no meu auge. Daqui é ladeira abaixo, tá ligado? No futuro, eu não vou ter mais dinheiro, ter mais renda, ter uma condição de vida melhor, muito pelo contrário. Mano, o fato aqui que ele tá falando é relacionar principalmente ao mercado de programador. No caso dele, eu não sei como é que é a questão financeira dele, né? Mas o mercado de programação em si, tu não tem como prever, cara. Tu não, tipo, o quanto eu ganho hoje, por exemplo, digamos, nos meus contratos e coisas que eu faço, é um valor maior, sim, mas esses valores, eles vão e vêm muito rápido, tá ligado? Porque projetos, apesar de ser contratos longos, esses projetos, se você não, eu me lembro há 3, 4 anos atrás que eu entrava num trabalho de CLT, mano, eu ficava, cara, se eu estaria até hoje naquele trabalho, porém ganhando menos que eu ganho hoje. Hoje você já vê as empresas de tecnologia sendo mais, não só seletivas, como também tem uma circulação muito grande. Então, se você tem um projeto, você vai chamar o desenvolvedor, vai fazer esse projeto, vai mandar ele embora, tá ligado? Os meus contratos hoje, a média é bem menor do que alguns anos atrás. No futuro eu vou estar mais. Se eu já tô cansado hoje, com 35 anos, tem dia que eu não aguento fazer nada, velho. Eu trabalho, acabo o trabalho, eu tô destruído. Eu só quero deitar, mano, tomar um banho, tá ligado? Ver uma série, alguma coisa assim. Isso porque eu trabalho remoto, né? Isso às vezes nem adianta, tá ligado? Às vezes você tá num trabalho assim mais puxado mesmo, assim. No meu caso, às vezes eu tô em dois, três empregos ao mesmo tempo, cara. Você termina o seu dia, você tá cansado, você dormiu, você acordou, você ainda tá cansado, entendeu? É difícil.
Eu fico muito cansado. Então eu fico pensando, quando eu tiver 40, 45, 50 anos, mano. Agora, esse cara também ele é sedentário, dá pra ver, né, porque ele é mais gordo, assim, então tem uma forma de ser um cara mais sedentário, né, isso também contribui para o seu fator de cansaço, tá ligado? Eu não vou mais ter energia para trabalhar. E se eu não tiver energia e saúde nem para trabalhar, que dirá para aproveitar a vida, para fazer uma viagem, um passeio, né? Para ter uma rotina legal, né? Então, acho que resumidamente seria mais ou menos por aí, né? Então, diante desse cenário de vida, né? E sabendo que o futuro ele vai ser pior, eu posso ter dinheiro, pode dar tudo certo, mas se eu não tiver saúde, não tiver energia, né? Não vou ter tempo de vida eventualmente, né? Já vou estar ali no bico do corvo, né? Então eu tenho essa visão de mundo que de fato me faz viver da maneira que eu vivo, né? E aí tem ferramentas que eu uso também para poder multiplicar o poder de compra do meu dinheiro, né? Acho que boa parte desse conhecimento que eu uso e põe em prática e funciona muito bem, né? O Tim Ferriss que me explicou isso aí naquele livro maravilhoso, Trabalhe 4 horas por semana, né? E fique rico, que é um conceito que ele chama de alavancagem cambial, tá certo? Que isso aí é o quê? Ele descreve como você ganhar, ele, por exemplo, é um cara americano, né? Ele ganhava em dólar e ele ia gastar, tipo, na Argentina. Então, ele conseguia ter uma vida muito acima do padrão de vida que ele teria se ele fosse gastar nos Estados Unidos. Cara, isso aqui é foda demais, velho. Porque se você pensa, mano, que nem eu falei da média pra vocês de salário, por exemplo, digamos que você ganhe $1.200 em vez de R$ 1.200. Só isso já vai ser 5 vezes seu patrimônio, cara. Seu patrimônio não, seu salário. Então, isso aqui é muito importante, essa dica aqui, cara. Isso aqui eu falo bastante também no canal. Né? E isso você aplica isso para localização geográfica, no caso de países, mas isso tem uma série de outras aplicações, né? Vou te dar aqui um exemplo, né? Eu, aqui onde eu moro hoje, é impossível morar num local desse aqui, onde eu moro em São Paulo, por exemplo, só numa cidade do interior, porque é um pouco mais barato. Antes da pandemia era de graça você morar num lugar assim. Hoje, com a pandemia, com o trabalho remoto, pelo que eu pesquiso, né, os preços eles meio que se equipararam um pouco, né? Mas assim, de certa forma, o fato de eu poder sair de um grande centro já me torna assim mais rico. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Assim, no termo de estilo de vida, eu consigo fazer coisas que seriam impensáveis em São Paulo, né? Por exemplo, eu não conseguiria morar numa casa, num condomínio igual eu moro aqui, simplesmente que não existe isso em São Paulo. Mas os que existem lá, né? Existe um negócio chamado Mansão do Parque, né? Que fica na Zona Norte ali. E as mansões lá, elas custam ali na casa de 13 milhões, tá ligado? Tipo, mano, 13 milhões, se eu juntar todo, se eu hoje, com o que eu ganho, se eu guardar cada centavo, eu não chego nesse valor no final da minha vida. Trabalhando que eu trabalho mais 50 anos ganhando o que eu ganho, eu não chego lá no valor de uma mansão dessa, né? E aí o aluguel disso aí também ele é proporcional, ele vai para casa dos 20 mil reais por mês, né? Então, assim, você pensa que, de fato, em São Paulo ele restringe muito. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque a gente cresce ouvindo que São Paulo é a cidade mais rica do Brasil e tudo mais, mas basta você ter um pouco de contato com pessoas do seu trabalho mesmo, né? Que ganham a mesma coisa. Você tem lá, sei lá, 10 pessoas que ganham o mesmo salário, cada uma mora em um lugar do Brasil. Você vai ver que o paulista, ele parece ser o mais pobre, porque ele vai morar num lugar pior, na cidade. Mano, pão de queijo, cara, pão de queijo e um café, você não vai gastar menos de R$ 25 lá em São Paulo, mano. É assim, ó, cara, sem contar outros fatores, se você contar o quanto você ganha por hora, o tempo que você perde em horas no trânsito de São Paulo, é assim, ó, você perde muito dinheiro, entendeu? Isso que eu quero dizer. E mesmo trabalhando remoto dentro de São Paulo, é uma coisa muito cara, mano. Hoje em dia, assim, eu não moraria, cara, hoje digamos assim, se você ganhasse 10 mil para morar aqui onde eu moro, você vive relativamente bem, você come bem, você consegue sair nos finais de semana. Aqui é mais pro interior, né? Agora, se você botar os mesmos R$ 10.000 lá em São Paulo, cara, mano, você não faz nada. Tipo assim, vai ter o seu aluguel lá, provavelmente, dependendo de onde você morar, é 3, 4 vezes mais caro que aqui, fora comida, fora transporte, e tem essas outras questões aí. É isso que ele tá falando aqui, essa questão de você trabalhar remoto, por exemplo, se você trabalha numa cidade do interior do Brasil e você mora nessa cidade e você trabalha, por exemplo, lá pro exterior e ganha em dólar, tá ligado? É isso que ele tá falando aqui, essa questão de localização importa muito no seu
Financeiro, cara. cidade mais feia, assim, ele vai ter um estilo de vida mais simples com aquele mesmo salário, porque essa é uma contradição, né? Por mais que São Paulo seja uma cidade que ela é Rica. considerada rica, as coisas lá são muito caras, então seu dinheiro rende menos. Com o mesmo salário você consegue fazer menos coisas, né? Isso é uma aplicação desse conceito de alavancagem cambial, né? Ou seja, você ir morar num local onde a moradia principalmente é mais barata, que eu acho que a moradia é a coisa mais importante, né, hoje com o trabalho remoto. É que nem eu falei pra você ali da cidade pequena, cara, esse apartamento que eu tô, só pra você saber, ele tem 2 quartos, ele deve ter uns 60 metros quadrados, alguma coisa assim. Se eu morar no mesmo apartamento lá no interior, na cidade onde eu morava antes, cara, eu pagava um apartamento de 3 quartos, numa cidade que tem 10.000 habitantes a menos que aqui, que é do lado, eu pagava R$ 500 de aluguel, cara. 3 quartos, tipo, sacada, tipo, cozinha toda mobiliada e tal, tudo top, sabe. Tipo, é muita diferença isso aí que ele tá falando pra você que tá querendo construir patrimônio, mano. Preze por isso, cidades menores e trabalhar por localizações muito ricas, isso ajuda muito. É onde você mora, porque é ali que você vai passar 80, 90% do seu tempo, né? Antigamente, quando a gente saía de casa cedo e voltava de noite, onde a gente morava era só um dormitório, né? Então, tanto faz, você podia morar mal. Agora, trabalhando remoto, se você vai, isso Não, não faria diferença na sua vida você morar mal, né? não, mano, você começa a conviver todo dia dentro da sua casa. Literalmente você passa, cara, eu só saio, assim, pra ir no mercado, pra ir pra academia, pra ir para o crossfit e quando eu vou viajar, mano. Senão eu não saio de casa, assim, tipo, o tempo que eu gastava, por exemplo, quando eu morava em Porto Alegre, trânsito, hã, ficar lá no trabalho, eu nem voltava para casa meio-dia, porque não valia a pena, era muito trânsito. Aí depois eu ia na academia ainda, então tinha uma rotina toda montada, eu saía às 6 da manhã e voltava, cara, 9 horas da noite, depois de ir no mercado ainda. Então, tipo, eu passava menos de 8, 10 horas dentro de casa. Ou seja, você podia comprar um cubículo só para cozinhar e dormir, e passar os finais de semana. Agora eu tô 100% em casa, o tempo inteiro, então a casa ela precisa ser mais ajeitada, entendeu? Porque você vai estar todo o tempo ali, cara. Qualquer sujeira vai te incomodar, entendeu? Porque você tá ali nesse ambiente, e esse é o seu ambiente de trabalho, então você tá ali sendo produtivo. Como que era no trabalho? No seu trabalho tinha as coisas tudo limpa, tudo organizado, então é a mesma coisa dentro de casa, entendeu? Você acaba gastando mais energia, você precisa ter um ar-condicionado, tudo isso vai levar em conta quando você for trabalhar home office. Agora, se você trabalha remoto, você passa a maior parte do seu tempo naquela casa ali. Isso é um investimento importante, né? E claro que eu alugo as coisas também. Eu não sou dono de nada aqui. Carro é financiado, casa é alugada, né? Aquilo que eu tô falando, tô aproveitando aquilo que eu posso, né? Esse exemplo de carro também dá um outro contexto dessa coisa de alavancagem cambial, né? Eu tenho esses dois carros aqui, ó, um Renegade, né? E essa Amarok aqui. Os dois eu comprei usado, né? Obviamente que o fato de eu conhecer de carro, dessas Aí tem mais um carro, ó. Pô, o cara tem mais de um carro. coisas, me ajuda a aproveitar melhor o dinheiro, tá ligado? Mas assim, se eu fosse ter um carro desse aqui zero, uma caminhonete dessa aqui zero, meu, quanto tá uma Amarok zero hoje? 200 e poucos mil? Um Renegade zero tá 120 mil mais ou menos, né? Eu só tô na dúvida por que que ele tem tanto carro, mano, se ele trabalha remoto. Tipo, eu vi que ele tem três carros diferentes. Por que que ele tem tanto carro se ele trabalha de casa, entendeu? Isso eu tô com um ponto de interrogação na minha cabeça. Eu não gastei nem metade disso. Meu Renegade aqui é 2016 e a Amarok ali é 2013, né? Seria mais ou menos aquilo que é conhecido como o resto de rico no meio automotivo, né? Que é um carro assim que ele é caro pro cara comprar zero, mas quando você compra usado, ele é barato, tá ligado? Minha Amarok, por exemplo, ali é preço de que eu fosse comprar um 0 km aí, eu compraria um hatchzinho, um sedanzinho, um carrinho normal, né? Então, meio que nessas coisas que eu acredito, né? E eu hoje estou extremamente satisfeito, né, com as coisas que eu estou fazendo. É óbvio que a gente tem planos, né? Eu, por exemplo, eu já sei que eu não posso ter investimento com liquidez, né? Eu já tentei muitas vezes na minha vida ter dinheiro guardado, hoje eu não tenho um centavo guardado, né? Investimento com liquidez é, por exemplo, você deixar na caixinha do Nubank, que você pode sacar a qualquer hora, tá ligado? Eu desisti de sair porque aquilo me traz muita ansiedade, né? Eu sou meio que ao contrário das pessoas nesse sentido.
Porque eu devendo, eu durmo muito mais tranquilo do que se eu tiver dinheiro guardado. Porque se eu tiver dinheiro guardado, eu tô preocupado se vai vir um bandido me roubar, se vai vir o governo e vai confiscar, se vai vir uma inflação e vai comer, se o mercado vai cair, se ele vai subir. Então isso aí me deixa muito ansioso, tá ligado? Às vezes que eu tinha dinheiro, né? E tinha outra coisa também, eu não sei segurar dinheiro. Eu tinha um dinheiro investido na época, e aí eu ia. Toda hora eu abria o Web Motors e ficava vendo o carro que eu conseguia comprar com aquele dinheiro, tá ligado? Isso aqui é uma coisa que eu já vi o Primo Rico falar, né? Ele pensa totalmente diferente de mim. Que ele fala assim que ele tinha vontade de ter um Porsche, por exemplo, quando ele não podia ter o Porsche. A partir do momento que ele tinha o dinheiro para comprar o Porsche, a vontade dele sumia. Eu sou justamente o contrário. Eu tô aqui sem R$ 1 no bolso, eu olho o Porsche, nem vejo o Porsche passando. Agora, se eu tiver dinheiro para comprar o Porsche, eu vou querer comprar. Essa que é a questão. Eu só desejo as coisas no momento que eu as posso ter, né? Eu funciono dessa maneira, né? Eu não consigo sonhar com uma coisa que esteja muito fora da minha realidade. Eu falo, isso aí não dá, tá ligado? Eu simplesmente ignoro essas coisas porque eu sei que não faz parte da minha realidade. Só que juntar dinheiro é um negócio muito doido, porque eu lembro ali um mês eu tinha dinheiro, ia juntando e tal, entrava na Web Motors, dava pra comprar um Palio. Eu falava, Palio, nem gosto de Palio, né? Aí passava mais um tempo, dá pra comprar um Fusca antigo. Aí eu já fui lá e comprei o Fusca, tá ligado? Aí beleza, aí passa mais um tempo e tal, comecei do zero, juntei mais uma grana e tal. Olhando os carros, chegou a hora, dá pra comprar um Renegade. Fui lá e comprei o Renegade, mais ou menos por aí, né? E aí chegou a hora e falei, pô, isso aqui, nos últimos meses, especialmente, né, eu tô muito pessimista aí com o futuro. Eu achava que a vida ia ficar ruim lá no longo prazo, quando eu ficasse velho, doente e tal. Mas eu também não duvido muito do contexto, né, de ficar muito pior em 3, 4, 5 anos. Eu não duvido que daqui 5 anos o Brasil pode estar totalmente diferente, eu não sei. Não dá pra gente saber, né? Então, diante dessa incerteza enorme que existe, né? Eu acho que a única hora que eu tenho para aproveitar é agora, velho. Se dá pra aproveitar agora, mais para frente aí o risco é muito grande, né? Claro que quando eu tiver velho lá e tal, vai ser uma outra realidade, né? Mas eu sempre penso. Eu sempre acho que não é a questão de não aproveitar agora. Você tem que aproveitar sempre agora, cara, mas ele tá falando de aproveitar mais no sentido financeiro, entendeu? Se ele tem o dinheiro e ele pode aproveitar esse dinheiro agora, ele vai fazer isso agora porque ele não sabe como é que vai estar no futuro. Essa é a justificativa que ele tá usando. Eu penso um pouco ao contrário, assim, cara. Mas, pô, eu consigo curtir as coisas que eu tenho, tá ligado? Me mantendo o padrão de vida que eu tenho, mas prorrogando um pouco as coisas que eu mais desejo, entendeu? Porque eu acho que acredito que vale um pouco mais a pena você prorrogar isso e fazer, em vez de fazer uma viagem de R$ 20.000 agora, fazer essa viagem em um ano que você vai ter um colchão mais seguro, entendeu? Porque você não vai. Eu não gosto da ideia de ficar dependente de algo que é muito que é muito volátil, tá ligado? Que nem ele falou ali, ele tem esse medo na questão da bolsa de valores e tal. Cara, eu não gosto de ficar mais. O que é mais volátil talvez seja o trabalho, tá ligado? O trabalho que ele faz, por exemplo, de programador é algo que, cara, volta e meia tem layoff, entendeu? Cortou layoff, pô, e daí, mano? Cara, isso me deixa um ponto de interrogação. Penso no seguinte, né? Se eu estiver velho e conseguir trabalhar, eu vou continuar trabalhando enquanto der, né? Eu tento também, eu jogo de loteria, nunca ganhei, mas tô sempre jogando, tentando fazer essas coisas, né? Porra. E tentando sempre, mano, sei lá, aproveitar a vida de uma maneira que no futuro ela possa ser um pouquinho melhor, né? Por mais que eu tenha essa convicção que no futuro vai estar pior, de fato vai estar, né? Não se engane, não espere, eu pelo menos, né? Não espere aposentadoria para viver, não, porque, mano, se você chegar num ponto que você não tenha saúde nem para trabalhar, como é que você vai aproveitar, viajar, fazer essas coisas, né? Então, basicamente seria isso, galera. Resumindo aí, né? Contrariando aí o título lá do Mano Deivin, que aliás tem que agradecer muito aí ao Mano Deivin, cada um de vocês que vieram aí, assistiram, deixaram seu like, se inscreveram no canal, né? Eu não sou rico, não me considero rico, né? E eu tenho muita vontade de ser, né, mano? Eu tô tentando, né? Agora, como eu sei que eu não posso ter liquidez, meu próximo sonho agora é comprar um lote desse aí, construir uma casa, tá ligado? Parar de pagar aluguel, né? Porque uma coisa que eu tenho um pouco de medo também é de, tipo, as coisas começarem a dar muito errado e eu ter que voltar pra trás, assim, não é uma coisa que eu queria fazer agora, mas se tiver que voltar, a gente volta, né?
Eu posso até contar um pouco mais disso em outro vídeo, né? Mas eu fiquei alguns anos aí que eu não queria mais trabalhar, né? Depois que eu trabalhei remoto a primeira vez, eu nunca mais aceitei trabalhar presencial, né? E como era uma época que o trabalho remoto não era tão comum, né? Porque isso aí é outra coisa também. Eu tô aqui trabalhando, pode não ter nenhuma grande mudança. Só de acabar o trabalho remoto, mano, eu vou parar de trabalhar. Eu não vou trabalhar da maneira que eu trabalho mais, porque não vai ter mais sentido, né? Porque uma que eu não vou poder desfrutar das coisas boas que eu consigo trabalhando, né? Eu teria que voltar para São Paulo. E aí eu vou ficar lá em São Paulo me matando de trabalhar, mano. É melhor não trabalhar, tá ligado? Entre assim, você ter uma vida. É aquilo que eu falo, né? O ideal na vida é o quê? Você nascer rico, né? Você não ser pobre e sem precisar trabalhar para isso. Uma coisa boa é você trabalhar para não ser pobre, tá ligado? Que é mais ou menos o nível que eu tô aqui, dessa vez que eu tô vivendo hoje, né? Aí aqui, se você vai ser pobre, é melhor você ser pobre, mas pelo menos não trabalhar. Agora você trabalhar e continuar pobre, acho que é o pior cenário, né? E em São Paulo não tem como, você pode arrumar o melhor emprego que for, você vai ter uma vida pobre, né, no seu dia a dia ali. Então é mais ou menos que isso, né? O futuro ele é muito arriscado, ele tem uma série de riscos, né? E se no fim nenhum desses riscos se concretizar, chegar lá na frente, estiver saudável, como se diriam os antigos, né? Tiver com vida e saúde no futuro, só isso aí já vai ser bom, mano. Que eu tendo vida e saúde, eu posso continuar trabalhando, né? E aí, beleza, vou conseguir ter uma vida legal lá, de acordo com o que eu vou conseguir fazer dinheiro no futuro, né? Agora, se alguma coisa der errado, mano, eu vou poder estar na cama ali do hospital deitado, lembrando das coisas boas que eu fiz, tá ligado? Das coisas boas que eu aproveitei, né? Das experiências gostosas de vida dentro daquilo que eu considero como legal e desejável, beleza? Então esse aqui é o vídeo de hoje. Hoje às 19 sai mais um, né? Vou aproveitar já que tá tendo um monte de gente entrando no canal e vou lançar um monte de vídeo, né? Porque daqui a pouco acaba os 15 minutos de fama. Então Pô, vamos segue esse aproveitar cara aí aqui, ó, mano. Esse e cara é da deixem hora. perguntas, ideias e sugestões de vídeos aí que eu vou gravar. Muito foda, hein, mano. Deixa eu botar aqui pra minha câmera. Cara, esse louco aqui eu descobri essa semana, tá? Ele é. Cara, dá pra ver que ele é muito carismático, ele é um dev muito. Eu não sei como é que ele na questão de programação, mas eu sei que ele já trabalhou pra fora, já presta serviço pra várias empresas fora do Brasil. O que ele tá falando aqui é simplesmente que ele não consegue segurar dinheiro, entendeu? E não tem problema nenhum, cara. Se ele tá feliz com isso, cada um é feliz do jeito que é, né? Mas nesse caso, mano, como ele é um dev e ele sabe que o mercado é assim, entendeu? Que ele é de ciclos, assim. Normalmente tem momentos que você tá sem nada pra fazer, mano, e é foda isso. Conscientemente você já sabe que você precisa ter um colchão ali pra te aguentar caso você venha ser demitido, né? Que acontece muito. Então, galera, esse aqui é o novo, sei lá, novo playlist aí do Dev Realista. Espero que vocês gostem. Se gostar, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Fiquem bem, até a próxima e tchau.